Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. O salmista 133, no verso 1, ele fala: "O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." É essa união que não pode faltar para nós. Esse privilégio de estarmos cultuando ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada vida que aqui está, aqueles que ainda hão de chegar. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos cultuando a Ti, ó Pai. De estar no melhor lugar deste mundo, de estar na Tua presença, de estar na Tua vontade, debaixo da Tua graça, ó Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor esse culto de hoje. A cada louvor que será ministrado, a cada palavra que será ministrada aos nossos corações. Que possa ter livre acesso ao nosso coração, ó Pai. O Teu Espírito Santo tem livre acesso nesse local, nessa noite. Para que hoje possa haver cura, salvação, libertação e arrependimento de pecados, ó Pai. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a nossa vida e cremos que o Senhor é por nós. Nada e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus, aplauda, igreja, ao Senhor. Aleluia! Quantos aqui estão felizes por estarem mais um dia na casa do Senhor? Amém. Não, está muito fraco. Quantos estão felizes por estarem mais um dia na casa do Senhor? Amém. Aleluia! Eu quero te dizer algo nessa noite. O Senhor está lutando contra a sua causa e você sairá daqui dessa noite mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Vamos louvar ao Senhor?
Deus. Aleluia. Eu quero ver agora o seu poder.
poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, pois eu sinto. Vou louvar o seu nome, pois eu sinto. Vou louvar o seu nome, pois eu sinto. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora. Declara, igreja. Vou levantar as mãos, vou louvar o seu nome, pois eu sinto. Vou louvar o seu nome, pois eu sinto. Vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus! É em minha glória que nós somos transformados. Não tem como nós falarmos de uma transformação genuína com a glória de Deus quando nós citamos a vida de Moisés. Ele subiu ao monte e naquele monte ele teve um encontro real com o Senhor. E a partir do momento que ele o encontrou, algo aconteceu. Ele foi transformado, não somente dentro do seu coração, mas a sua visão foi estabelecida. A sua missão foi entregue. E ele, a partir daquele momento, com o encontro da glória de Deus, ele começou a viver os melhores dias da sua vida como um grande libertador. Não sei quantos libertadores nós temos aqui, mas eu quero declarar sobre a sua vida que hoje você terá um encontro com a glória de Deus. Você escolheu estar no melhor lugar. Aleluia! Então cante nessa noite. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Que um dia com tua glória valem mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou, ele queimou. E um dia com tua glória, um dia com tua glória valem mais que mil. Oh Senhor, vale muito mais estar na tua presença. Por isso nós queremos declarar nessa noite
eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela me atraiu. e o meu coração queimou. Até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu. e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale muito mais, Senhor. Nós somos atraídos, atraído pela e vejo, atraído, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz Dela um dia me atraiu. e o meu coração queimou até que descobriu que um dia. Declare nessa noite. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dele, ele te atraiu nessa noite. Oh, venha queimar os nossos corações, Senhor. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória valem mais que mil. Vale muito mais, Senhor, estar na tua presença, onde nós somos transformados, cheios, direcionados para o propósito divino que o Senhor nos entregou. Ai, continua com seus olhos fechados. Aleluia. Tua glória me sarou, forte e plena invadiu em mim, me refez, hoje estou templo em teu louvor. Declare. Luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou, entre agora eu sou templo em teu louvor. Age agora, Pai. Age agora. Este é o teu lugar. Tu é a glória. Oh,
teu louvor. Luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou. Entre agora eu sou tempo em teu louvor. Age agora, este é o teu lugar. Tua é a glória, tua é a glória. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir. A igreja declara. Santo Espírito, Coloque a mão no teu coração e cante. Enche a casa. Sim, Deus. Sim, Senhor. Se seu desejo do teu coração, comece a engrandecer o nome dEle. Comece a declarar palavras de amor a este Deus tão poderoso. Oh, Senhor, enche a tua casa. Enche a tua casa. Enche os nossos corações, Senhor. Faz fluir mais de ti rios de águas vivas. Limpa, Senhor, com a tua água. Limpa de dentro para fora. Limpa, limpa. Nós queremos ser limpos. Nós queremos mais. Nós queremos mais, mais, mais de ti. Mais uma vez declare. Santo Espírito, Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. Você pode aplaudir a este Deus? Ele está fazendo algo novo aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, amém?
Vamos fazer esse decreto com toda a nossa força, com toda a convicção do nosso coração. E hoje eu vou falar primeiro e vocês repetem, tá bom? Nós não vamos fazer em uma só voz. Eu vou falar e vocês repetem. Amém, amados? Vamos lá? Diga assim comigo, então. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Nós cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, de cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades de lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Santo Espírito, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e nos separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Vamos apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta ou indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo da nossa alma não pode nos tocar e nos fazer mal algum. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Nossas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. O nosso testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de nós. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino
o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. E declare comigo: em 2025, em 2025, em 2025, glória a Deus, aleluia! Quase. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina, e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Acesa, por favor. O restante você pode apagar, por favor. Para mim aqui, tá? Tá muito forte nos meus olhos. Dá uma diminuída na intensidade, por gentileza. Obrigado. Como é bom vê-los. Olha para quem está do seu lado, diga: que alegria ter você aqui nesta noite. Diga: é sempre bom buscar Deus com você. Diga aí: você é uma bênção, 2 bênçãos, 3 bênçãos, você é muita bênção, amém? Glória a Deus pela sua vida, louvado seja Deus pelo nosso culto. Boa noite a todos aqueles que estão em casa, você que está acompanhando pela internet, não pôde vir, está impossibilitado por alguma razão ou motivo, que Deus possa visitá-lo também. Aqueles que estão em viagem, passeando, em trânsito, ou por alguma outra questão, não estão aqui conosco nesta noite. Deus abençoe cada um de vocês e que Deus possa falar aos nossos corações nesta noite. Na segunda-feira, nós tivemos uma convenção ou conferência com o Ministério Infantil.
eles foram para São Paulo e foram muito abençoados através da Igreja Zion. E este é um dos ministérios com crianças mais respeitados do Brasil. Eles fazem um trabalho muito sério. E nós enviamos uma parte do nosso ministério infantil para estar lá, aprender e trazer para cá algo que vai impactar as nossas crianças. Tivemos então na segunda-feira este encontro e foi maravilhoso, muito produtivo. Nós discutimos aquilo que foi recebido, compartilhado lá e como nós vamos fazer para transferir isso para o nosso ministério infantil, nossas crianças e também os nossos professores, o corpo docente. Por outro lado, eu gostaria apenas de dizer que em breve o nosso ministério infantil estará indo para Igreja Red em Indaiatuba, um ministério também muito respeitado no que se tange ao ministério infantil. É uma igreja muito grande, linda, maravilhosa. Dá uma olhada depois no Instagram, igreja Red Church, acredito. E você vai ver que bênção. E o ministério infantil todo vai nesse evento. Voltando a falar da Zion, nós vamos adquirir esta semana um curso que vai capacitar os nossos professores. E que você possa estar orando por isso, em nome de Jesus. Tivemos a nossa célula na quarta-feira, que foi uma grande bênção. Amém? Foi nesta quarta-feira que nós unimos as duas células, a El Shaddai e a Yeshua. É isso? E foi assim muito gostoso, né? A gente está junto, quanta gente, maravilhoso. Mas por outro lado, nós precisamos multiplicar as nossas células. E o que significa, pastor, multiplicação? Multiplicação significa crescimento. Nós precisamos ter em cada célula pelo menos 10 pessoas. Por quê? Nós precisamos dar a esta célula a oportunidade de crescer de novo e se multiplicar. Senão a gente deixa de ser célula e vira celulite. Porque a partir do momento que a gente só recebe crente, não é? Vira um grupo de comunhão. É gostoso, mas não é o propósito. A gente tem que entender que a célula existe para evangelizar. E precisamos ter isso no nosso coração. Tá bom? Vamos orar por isso? Em nome de Jesus. E Deus vai levantar novos líderes de célula. Deus vai levantar novos irmãos e irmãs. E quando a gente puxar as redes, nós vamos ter aí uma pesca muito abençoada. Amém? Glória a Deus. Tivemos então na sexta-feira o nosso culto de libertação pela palavra, cura pela palavra. Por quê? Quando a gente fala palavra, a gente estabelece ali o equilíbrio, porque a gente vê tantos excessos por aí. Então a gente quer fazer um trabalho debaixo do temor de Deus. Você que conhece alguém que precisa ser abençoado nestas áreas que eu vou falar, convide-a para que ela possa estar aqui no culto de sexta-feira. Gente que não consegue vencer os vícios. Pessoas que estão trazendo assim muito desgaste para a família. A família não sabe mais o que fazer. Eu tratei de uma pessoa que entrou e saiu da clínica 25 vezes. Imagina só, 25 vezes entrando e saindo de clínicas. E Deus fez uma obra linda na vida dela e ela foi liberta. Nós precisamos entender que o homem é espírito, alma e corpo. E quando se trata apenas a alma e o corpo, o vazio fica lá no espírito. E esta pessoa precisa ter uma experiência com Deus que vai preencher esse vazio, porque este vazio tem a forma de Deus para que ela possa viver em transformação de vida. Pessoas que têm visões, vê sombra, vultos, ouve vozes.
Pessoas que desmaiam, que têm convulsão, foram ao médico, não encontram a causa. Doenças sem diagnóstico, doenças que passeiam pelo corpo. Pessoas que sofrem e não entendem o porquê da doença. Os médicos não descobrem, pode ser espiritual. Nós cremos que Deus cura a doença física, psicossomática e a espiritual. Algumas pessoas estão vivendo debaixo de muita confusão, perturbação na alma. E elas precisam de acompanhamento, para que a coisa não se agrave. E tem coisa, como disse, é espiritual. Pessoas vítimas de algum trabalho, de macumbaria, feitiçaria, bruxaria. Pastor, eu não acredito nisso. Uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. Venha, traga esta pessoa. Enfim, são tantas situações, e você com certeza sabe, pelo discernimento que Deus te deu, que esta pessoa ela está precisando de socorro urgente. Pessoas com tendência de tirar sua própria vida, que está em depressão profunda, e elas não conseguem sair dessa situação. Nós queremos ajudar. Por isso, convide, traga essas pessoas para que estejamos juntos na sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Deus tem se movido assim de uma forma muito especial, e nós temos visto os frutos desse trabalho já. No sábado, nós tivemos um encerramento de um evento maravilhoso com os nossos jovens e adolescentes. Foi a festa dos tabernáculos, ou do tabernáculo, né? Do tabernáculo, todos vestidos a caráter, construíram uma réplica do tabernáculo, preparado tudo com muito carinho. Depois tinha uma mesa de honra, linda, maravilhosa. Enfim, a gente está vendo assim os nossos jovens e adolescentes cada vez mais unidos. Atenção, pais, você deve incentivar os seus filhos a estarem aqui. Deus vai fazer algo na vida deles. E outra coisa, do jeito que vai a atual conjuntura, não dá para você criar o seu filho sem criá-lo na presença de Deus. Chega uma hora que o freio é somente a palavra de Deus. Amém? Aí tivemos também no sábado o pré-conferência dos homens de honra que vão para São José dos Campos, que foi uma bênção. Foi muito gostoso, terminamos com uma pizza. Foi muito bom. E semana que vem nós estaremos indo para São José dos Campos, 2 dias na presença de Deus, que com certeza vai impactar as nossas vidas. Foi algo assim muito gostoso. Aí nós temos o pré-encontro, o encontro e depois o pós-encontro, onde a gente vai colher as impressões e vamos ouvir sobre os feitos de Deus e os frutos do que Ele fez. Tivemos hoje de manhã o nosso alinhamento com o Ministério de Louvor. Foi assim uma manhã muito especial. 3 horas de ministração, de dinâmica, onde nós recebemos o manual do Ministério de Louvor, que vai nos ajudar a desenvolver esse ministério de uma forma ainda mais poderosa. Amém? Gostaria de convidar você para conhecer o nosso Facebook. Hoje eu estava dando uma olhada, e vendo tantas coisas bacanas que já aconteceram na nossa igreja. Você deve dar uma explorada no Facebook. Se você ainda não nos segue, eu gostaria que você pudesse nos seguir. Ali você fica sabendo a respeito do que acontece na nossa igreja. E curta, e deixa o seu comentário também. Amém? Agora, por outro lado, eu gostaria que você conhecesse o nosso Instagram e também conhecesse o YouTube, o nosso canal do YouTube. É muito importante que você assista pelo menos 2 vídeos por semana, porque isso vai edificar muito a sua fé em nome de Jesus. Você conhece algum crente que está fraquejando? Fala para ele, é um remédio. Para ele procurar lá um título, alguma coisa que possa abençoar a vida dele e assistir de forma disciplinada. Tem gente que assiste 10 minutos, depois mais 10, depois mais 10. Tem gente que consegue assistir 15.
né? Tem gente que consegue assistir até o fim. E sempre deixa lá o teu comentário, porque o algoritmo ele vai entender que foi relevante para você e vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Por outro lado, nós temos estes vídeos, eles são, como é que chama quando é monetizados? Que chama? Aí você, quando assiste, você está abençoando o reino de Deus, porque cai alguns centavos, não é? Para abençoar o reino. Não é bom demais isso? Mas a gente precisa assistir, não é? A gente está ali em quase 50% esse mês. A gente precisa completar os outros 50%, não é? Porque o YouTube ele paga em dólar. Então você tem que completar primeiro os $100 para depois você receber. Então olha para quem está do seu lado e diz assim: assista. Amém? Diga aí para ele: se você assistir, você vai ser liberto. Não é? Amados, tem gente que está numa preguiça. Tem gente que fala: pastor, eu acho que isso é pós-Covid. Não é não, é maligno mesmo. Sabia? A pessoa ela tem disposição para outras coisas, mas quando se trata de Deus, igreja, trava. Não é assim? Não é maligno? Diga: vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo de número 6. Marcos 6, versículo de número 30. Marcos 6, 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Diga aí: havia prestação de contas. Então não ache ruim quando você tiver que prestar contas do seu chamado, do seu ministério. Diga: a obra é do Senhor. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Diga aí: o milagre começa com o ensino, com o aprendizado. O que você está disposto a aprender hoje? Se você entender que o milagre começa de uma forma didática, você vai romper em nome de Jesus. Amém? 35. Reclinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Olha o que tinha de oferta. Somente 200 denários, não tinha mais dinheiro. Aí eles disseram: a oferta que nós temos, o que a gente tem é só isso. Vamos comprar 200 denários de pão para eles comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Diga: Deus sempre tem uma estratégia. Quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, sobre o campo, gramado. E os fizeram repartindo-lhes em grupos de 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os peixes, deu-os
aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. O que comeram dos pães foram 5.000 homens. Pai querido, continua falando conosco através da tua santa palavra neste momento. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de falar a respeito da semente que é multiplicada. Diga aí, a semente que é multiplicada. Qual semente que é multiplicada? É a semente que nós colocamos nas mãos de Jesus. Tem semente que na nossa mão até multiplica, mas não na proporção da bênção de Jesus. Então estamos aqui debaixo de um propósito de Deus. E o desejo de Deus é de abençoar os seus filhos. A bênção de Deus é para todos, mas nem todos são para a bênção. Por quê? Por conta da ganância e por conta da avareza. Por exemplo, já pensou se esse garoto, esse rapaz, não entregasse os seus 5 pães e os seus 2 peixes? O milagre não teria acontecido. Então nós vamos pensar nos 5 pães e 2 peixes como uma semente que foi plantada naquele dia, e por conta daquela semente, algo de sobrenatural aconteceu. Quando a Bíblia relata a respeito de 5.000 pessoas que foram alimentadas, eles não costumavam contabilizar as mulheres e as crianças. Há quem diga que cerca de 13.000 pessoas comeram e se fartaram naquele dia. Olha como que é a bênção de Deus. Não é um teco de pão e um pedacinho de peixe para cada um, é só para disfarçar, não dá para forrar o estômago, é só para vocês aguentarem até chegar em um lugar para comprar comida. Não. Olha a beleza daquilo que Deus faz. Deus sempre vai te surpreender. O problema é que você não crê que Deus vai fazer algo e que vai te surpreender. Quando você começar a trabalhar isso na tua vida todos os dias, você vai ter surpresas do céu praticamente todos os dias. Porque Deus, Ele quer te surpreender. Deus, Ele quer fazer algo para demonstrar o seu amor pela sua vida. Aqui, antes de nós vermos o povo sendo alimentado por conta de uma necessidade física, porque estavam com fome, nós vemos, acima de tudo, a demonstração do amor de Deus. Você consegue ver por detrás do seu milagre a demonstração do amor de Deus? Quando é que o amor de Deus vai nos encontrar? Quando nós demonstramos este amor. Por conta de um menino, de um rapaz, que entregou os seus pães e os seus peixes, demonstrando amor, não só por Jesus, mas por todas aquelas pessoas, é sabido que ele não entendia o porquê que estavam pedindo o seu lanche. Mas ele de pronto entregou, é para o mestre, é para Jesus, ele pede. Quando ele planta amor, a semente dele multiplica tanto, que não somente ele come e se farta, mas todas aquelas pessoas comeram e se fartaram. Então o teu milagre, ele vai começar a partir do momento que você planta a semente que você precisa plantar. E a semente que multiplica é a semente que você coloca nas mãos de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus pega os pães e os peixinhos, ele ergue e ele agradece a Deus. Quando ele agradece pelo milagre que estava para acontecer, o milagre não tinha acontecido ainda. Diga comigo, o milagre não tinha acontecido ainda. Ele estava por acontecer. Então, nós precisamos ter a visão profética de Deus, de ver aquilo que os outros não enxergam.
A maior parte das pessoas que estão à nossa volta, elas não têm fé para ver mudança, transformação, vitória, conquista, restituição e milagre. Quando você fala do seu sonho, alguém já quer vir contra o seu sonho e matar o teu sonho. Porque elas não acreditam como você acredita, o teu nível de fé não está no nível de fé dela. Então, nós precisamos compreender que Deus está nos ensinando uma lição prática, para que nós possamos aprender a semear. Note, os discípulos disseram: Jesus, o povo está cansado, manda embora, para que eles possam encontrar um lugar para comer enquanto é tarde. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus disse para eles: dai vocês de comer. Disse: mas como? Nós temos só 200 denários. Ou seja, eles olharam para a limitação deles. Quando Deus desafiar você, você vai olhar para a tua limitação. Deus fala para você nessa noite: me dá o teu melhor. Aí você vai dizer: Deus, eu só tenho 20 reais. Deus, eu só tenho 30 reais. Deus, eu só tenho 50 reais. Eu não tenho mais do que isso. Acontece que quando passamos por uma determinada situação, por uma ocorrência, por alguma situação, nós nos desdobramos para poder levantar dinheiro e pagar aquilo lá. E a gente dá os nossos pulos, a gente muitas vezes fecha a boca, a gente deixa de passear, a gente deixa de fazer alguma coisa. Por quê? Porque aquilo ali se tornou uma necessidade eminente. É uma coisa que quebrou, uma coisa que estragou, uma coisa que queimou, um acidente, um incidente. Então, aquilo nos pega sem sobreaviso e a gente então tem um prejuízo financeiro. Mas quando é com respeito a Deus, a gente não ama muito a obra de Deus, a gente não ama muito o reino de Deus, a gente não está preocupado em manter a igreja provida, cuidada, abençoada. Para alguns, tanto faz como tanto fez. Para outros, é tão importante que quando elas recebem, elas já fazem o seu pix do dízimo e de oferta e já nos enviam o comprovante para a gente orar e abençoar. Então elas estão plantando, elas estão crendo contra a esperança, como Abraão fez. Elas estão crendo contra as circunstâncias, adversidades, situações. O que Deus quer é que você rompa, que você viva o teu milagre. Mas o tímido, aquele que se acovarda diante das situações, e principalmente quando Deus coloca diante dele um desafio, porque Deus quer promovê-lo, ele não faz. Então aqui ele pergunta: quantos pães tendes? Aí temos 5 pães, vamos ver, 5 pães e 2 peixinhos. Trouxeram. Olha como que Jesus é organizado. Para não ter aquele alvoroço, senta grupos de 50 e senta grupos de 100. Aí Jesus ora, abençoa, dá na mão dos discípulos. Olha como é importante orar e abençoar. Quando você receber o teu dízimo não, o teu salário, antes de você gastar, pagar conta, fazer qualquer coisa, apresente a Deus. Agradeça a Deus. Não fala: olha que mixaria, recebi tão pouco, não dá para pagar nada, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. E o camarada chora para a esposa chora para o marido, muitas vezes lá na empresa. Um fala para o outro quanto ganha, gera ciumeira, desperta confusão. Para quê? Vá na sua sala, em um lugar onde você está tranquilo, até mesmo no banheiro, fala: Deus, está aqui. Simbolicamente eu quero te agradecer porque recebi hoje, está aqui o meu olerite, ou a minha retirada, né? Você que tem empresa, e você agradece a Deus, e saiba que esse poder
que operou aqui, lá atrás, vai alcançar você. E quando você começa a fazer tudo certo, a bênção de Deus vai trazer multiplicação. Vocês vão ter colheitas sobrenaturais. Agora, se você entrega para Deus pouco, quase nada, porque você tem reservas, porque às vezes nós somos teimosos, cabeça dura, rebeldes, e a gente acha que está ganhando quando a gente enterra, quando a gente esconde. Deus não nos abençoa. Agora, eu creio que Deus está fazendo algo lindo no nosso meio, e vai mudar a tua vida, a tua sorte, teu destino, teu amanhã, teu daqui a pouco, teu depois. Amém? Vamos separar o nosso melhor para o Senhor? Eu preparei uma oferta especial para eu entregar essa noite. Eu também quero ofertar em nome de Jesus. O Pix já está em tela. Você pode fazer a sua oferta, de preferência no Pix. Mas se quiser fazer no cartão, você também pode. É porque a taxa do cartão, ela é alta, né? No Pix já é mais tranquilo. Mas, se você quiser fazer no cartão, porque a única alternativa que você tem, pode fazer no cartão. Ou entregar em dinheiro. Por enquanto, a gente ainda tem dinheiro em espécie. Futuramente, nós não vamos ter mais. Separa o teu melhor para o Senhor. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Ficar em pé. Glória a Deus. Falando nisso, nós tivemos dia desses aí o culto de mulheres, que foi assim uma grande bênção, né? Falando em culto de mulheres, eu gostaria de chamar a pastora Michele. Ela está por aí? Ah, está aqui, vem cá. Foi uma grande bênção. Ore e abençoe as ofertas, por favor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira. Nós sabemos que em obediência à Tua palavra, cada semente que lançamos vai produzir frutos. Frutos que irão honrar o Teu nome. Frutos que irão honrar a semente lançada, a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque sabemos que as portas e as janelas dos céus são abertas sobre as nossas vidas, e nós recebemos a bênção sem medida, conforme diz a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque cai por terra em nome de Jesus toda a crise financeira, cai por terra em nome de Jesus toda a crise que tem impedido o Teu povo de prosperar. Que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre cada um
um que lançou a sua semente, a resposta da oração, que em nome de Jesus, aqueles que precisam pagar as suas contas, que paguem as suas contas em dia. Nós cremos em nome de Jesus que aqueles que desejam comprar a sua casa, o seu carro, recebem pela fé em nome de Jesus. A tua palavra diz que é o Senhor quem nos dá poder para adquirirmos riquezas. Nós cremos que em nome de Jesus, pela fidelidade da tua palavra, somos mais do que abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito bem, pode sentar, por favor. Vamos ver quem fez aniversário por esses dias. Michele, me ajuda? A Thaís, levanta a mão, Thaís, glória a Deus. Quem mais? Gabriel Leme, não, é o Camargo, Camargo. Cadê Gabriel? Gabriel, queridão, Deus abençoe. Aleluia. Quem mais? Só os dois? Tá bom. A ceia vai ser semana que vem, né? Então nós vamos distribuir os envelopes da ceia para os irmãos. Eu vou dar uma palavra rapidinho, tá bom? Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber. Quem recebeu já fica em pé. E a glória, dá um para mim, por favor. E o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, nos rendemos aos Teus pés, consagramos. Aleluia! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos. A última vez, consagramos todo nosso ser a Ti. Deixa eu te falar algo. Você pode até discordar de mim, mas tem coisa que você faz que vai te dar autoridade no reino espiritual. Tem gente que subjuga ou melhor, subestima essa questão de oferta. Eu acho que para mim, pastor, tanto faz como tanto fez. Se não é eu trabalhar, ganhar meu dinheiro, batalhar, nada acontece de novo. Mas quando você tem uma fé em Deus, onde você sabe que apesar de você, que Ele que cuida, provê, abençoa, você vai se revestir de autoridade, não só na área financeira, mas para a tua vida no geral.
Porque quando nós dizimamos e ofertamos, nós construímos cercas vivas de proteção à nossa volta. Em volta da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Então é muito importante você compreender que muitas vezes você vai orar e você se sente devedor mesmo. Não é porque você não entregou uma oferta só, é porque você não tem compromisso com Deus. Porque a oferta revela o nosso compromisso. O quanto eu amo a Deus, e eu dou assim o meu melhor para Deus. Não é qualquer coisa, de vez em quando sobra, quando dá. Então, a oferta da ceia, ela tem um sentido especial no nosso meio, na nossa vida. Não é um dia onde você vai entregar para Deus assim, uma esmola. Mas pastor, eu não tenho. Glória a Deus, porque você vai entregar o teu melhor. O nosso melhor, muitas vezes, é a oferta da viúva pobre. Mas, quando nós temos e não entregamos, a Bíblia diz que nós pecamos. Nós precisamos entregar sempre o nosso melhor, algo que nos custe, algo especial, que é importante. Porque diz lá em Malaquias que Ele é grande rei. Então, quando você entende isso, você se prepara e vai orar. Deus, eu quero levar uma oferta especial nesta ceia para o Senhor. Deixa eu contar um testemunho rápido a vocês. Na semana passada, na sexta-feira, uma irmã sentiu de dizer para a pessoa que estava do lado dela: pega esse envelope e coloca um valor aí, quanto você quiser, porque eu vou dar essa oferta para você levar para o altar. Essa pessoa, ela tinha vindo com pouca gasolina no domingo. Para subir o morro, ela subiu de ré, para que a gasolina não acabasse. Ele tinha dito: filha, você fica em casa, porque o papai pode ficar sem gasolina, ter que empurrar o carro, largar o carro, vir embora a pé. Aí esse camarada pegou o envelope, na sua humildade e simplicidade, ele colocou ali R$10. Aí a pessoa colocou o dinheiro para que ele pudesse entregar no altar. Sabe o que aconteceu depois do culto? Ele recebeu um Pix de R$100. Não pediu, foi algo de Deus. Então é importante você compreender: R$10 é o dízimo de R$100. Ele já recebeu uma resposta no final do culto. Você imagina se esse camarada tivesse colocado R$100? Deus é fiel, não é? Eu creio que Deus tem poder de fazer infinitamente mais. Engraçado que quando você quer bênção, você não quer bênção pequenininha. Você não quer bênção de pouco valor. Você quer bençona. Você quer bênção grande, não é? Você quer que esparrame, que transborde. Mas na hora de plantar, nós entregamos para Deus qualquer coisa. Então, nesse culto de ceia da semana que vem, nós vamos entregar o nosso melhor. Amém? Sabendo que o nosso aluguel aumentou R$6.500. Então, de repente, Deus pode tocar no teu coração, te abençoar financeiramente. Tem gente aqui que vai dobrar até a sua oferta. Amém? E o que significa isso? Se eu dobrei é porque eu estou sendo abençoado. Amém? Pai querido, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Porque o nosso coração vem primeiro quando nós falamos de entregar alguma coisa. Nós não queremos ser pessoas gananciosas. Nós não queremos ser pessoas avarentas. Nós não queremos ser pessoas que retêm da semente que o Senhor nos entrega para plantar. Esta reunião para nós é tão simbólica, é tão importante, que nós construímos um memorial para poder te oferecer em toda a ceia uma oferta especial. E desde que começamos a fazer isso, a história da nossa igreja mudou, e a história de muitos irmãos que está aqui mudou. Eu acredito que o Senhor ainda tem muita coisa por fazer na vida de irmãos que estão aqui e precisam prosperar, como empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, até mesmo aqueles que têm o sonho de construir o seu próprio negócio. Deus, eu quero abençoar aqueles que estão endividados, aqueles que estão sendo apontados hoje, humilhados pela família e parentes.
Eu quero te apresentar aqueles que estão sem honra e dignidade. Muda, Senhor, a sorte, o destino e a vida destas pessoas. Abençoe cada um aqui para trazer a sua melhor oferta e depositar a sua melhor oferta no altar. Porque quando nós entregamos o nosso melhor, nós vamos ser igualmente abençoados. Porque Jesus disse que com a mesma medida que eu medir, eu serei medido. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos abençoa, nos prospera, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo de Crônicas 20. Eu vou ler e já vou ministrando para a gente ganhar tempo. Amém? Senhor, libera, em nome de Jesus, o ambiente aqui. Que esta palavra possa alcançar corações. Que o Teu Espírito Santo possa nos ungir para receber do céu nesta noite coragem, ousadia, intrepidez e valentia para vencermos as nossas guerras, combates, lutas, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 em diante, diz assim que os moabitas, amonitas, menunitas entraram em guerra contra Josafá, o rei de Judá. Antes de vencer no campo de batalha, nós precisamos vencer na mente. Diga isso comigo. Antes de vencer no campo de batalha, eu preciso vencer na mente. Olha o próximo versículo. Diz assim: então informaram Josafá que um exército poderoso, enorme, vinha contra ele, de Edom, do outro lado do Mar Morto, que está em Azazon Tamar, isto é, e em Gedi. Olha só, alguém disse para ele que um grande e poderoso exército estava se aproximando para destruir Judá. E na hora ele treme, na hora ele fica com muito medo, apavorado. E na minha tradução diz que ele ficou aterrorizado. Olha só, quem é de Deus, melhor dizendo, ora a Deus diante da grande ameaça. Então, se você passa por uma grande ameaça, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Orar a Deus. Ele era rei, ele governava Judá, Deus tinha lhe entregue este povo, e cabia a ele ser um bom rei. E ele entendia que para ser um bom rei, ele precisava temer a Deus. E por conta disso, quando ele recebe um comunicado de ameaça iminente, não tinha para onde correr, a guerra ia acontecer, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo aterrorizado, o que ele fez? Orou. Diga comigo aí, orou. Com medo, versículo 3, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha o que ele fez. Ele decide buscar a Deus e ele conclama um jejum. Olha a importância disso.
ele sabia que essa guerra era de todos, e conclamou todos para invocar a Deus. Eu quero falar com você que é pai de família, você que ora, você que jejua, mas a tua guerra não é da tua família, a tua guerra é só sua, e é por isso que você perde, porque você não conclama a sua casa para estar com você nesta guerra. O marido, o esposo, o homem da casa, como sacerdote, ele precisa conclamar a sua casa para orar com ele e jejuar com ele, para que Deus possa se mover naquela situação. O segredo de vencer as batalhas mais difíceis é de buscar a Deus todos os dias, não na véspera da guerra. Então imagine você, que você tem o hábito de orar, de jejuar, de reunir a família para se consagrar. Isso é de praxe. Mas quando você enfrenta algo eminente, a oração ela tem que ser reforçada e o jejum ele tem que ser reforçado. Ele não vence a guerra por conta de orar e jejuar na véspera, mas ele vence a guerra por ser um rei que temia Deus e estava habituado a buscar ao Senhor. Você precisa estar habituado de buscar a Deus. Então, reúna todos para lutar. De repente, você tem uma área de atuação. Você lida com outras pessoas. Nem todos são crentes. Nem todos conhecem essa revelação. Mas você conhece. E você pode pedir para que outros soldados se apresentem, se alinhem ao pelotão, para poder te dar reforço, cobertura, para você poder orar e jejuar por alguma situação, seja na empresa, seja na loja, seja no comércio, seja na fábrica, seja na indústria, seja onde for, você enfrenta guerras, lutas, batalhas, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. O teu ano muitas vezes é um ano de conflito, e você precisa se levantar debaixo do poder de Deus para vencer, para conquistar, para tomar posse dos despojos. E o que acontece? Um povo que não ora, um povo que não jejua, vive desmotivado, desencorajado, desanimado. Um povo que não ora e não jejua, depõe as armas, joga a toalha, desiste. Quantas pessoas nós conhecemos que estão fracas e precisam do nosso apoio, do nosso suporte, do nosso reforço, da nossa cobertura. Então nós precisamos aprender a pedir para que outros irmãos que são de oração orem por nós. Precisamos pedir para outros irmãos que são intercessores que orem por nós. Guarda isso. Não lute as tuas guerras sozinho. Nós gostamos de desabafar, contar o que passa conosco. Alguns até reclamam, murmuram, choramingam, se lastimam. Mas isso não vai mudar a tua situação. A tua situação vai mudar a partir do momento que você entende que a oração é uma arma poderosa para vencer a guerra, e que o jejum é uma arma poderosa. O jejum é uma arma poderosa para vencer a guerra. O problema é que nós não oramos e jejuamos como deveríamos orar e jejuar. Imagine vocês, quando Josafá conclama o povo para entrar em consagração, eles entendiam que a vida deles estava debaixo de uma forte ameaça.
Eles podiam morrer. Eles podiam perder a família. Tudo aquilo que eles tinham de bem seriam confiscado. Então entenda você, oração e jejum não é algo que o crente vai desprezar ou ignorar. Eu estou falando de vida ou morte. Diga aí comigo, vida ou morte. Se você entendesse que o inferno não brinca em serviço, e que nós também enfrentamos guerras muito grandes, e tem gente que sucumbe, tem gente que se abate, tem gente que resvala, tem gente que afunda por conta das suas batalhas. Nunca subestime a batalha do teu irmão. Você diz, o que ele está passando é nada, é frescura, é bobagem. Não, se coloca no lugar dele. Cada um sabe onde o seu sapato aperta. Chora com ele. Se quebranta com ele. Se humilha com ele, porque este é o segredo do jejum. Presta atenção, se você jejua e você não se quebranta, não se humilha, não se derrama diante de Deus, de nada adiantou o teu jejum. Jejum não é passar fome. Jejum é entrar na presença de Deus vestido de saco. Isso significa em humilhação, onde você vai se quebrantar, esmiuçar, se despedaçar, e a palavra fala, se tornar em pó. O propósito do jejum é desconstruir você, a ponto de que você possa compreender que Deus vai forjar em você um guerreiro valoroso, e que vai vencer as suas guerras, para que o nome dele seja glorificado. E as tuas vitórias não serão comemoradas só no tempo presente, elas serão lembradas no futuro. Os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vão falar a respeito de alguém de fé, de coragem, ousadia, intrepidez e valentia, que quando precisava orar, buscava Deus. Vocês não conhecem a história de Guilherme Miller. Ele foi considerado o pai dos órfãos. Este homem, ele cuidava de dezenas e centenas de crianças, e por muitas vezes estas crianças estavam famintas e não tinha nada para comer. E quando ele sabia disso, ele buscava a Deus e cria que Deus ia se mover de alguma forma para abençoar as suas crianças. Certa vez disseram para ele que não tinha comida para as crianças. Ele busca a Deus em oração, e um milagre acontece. Uma entrega de muitos pães, que era para a rainha, foi descartado porque acharam que o pão tinha passado do ponto. Ele estava um pouco mais assado, e levaram para o orfanato muitos pães que alimentaram aquelas crianças por muitos dias. Guilherme Miller, ele tinha uma relação de crianças, ou melhor, ele tinha escrito o seu pedido no caderno e as respostas. E ele tinha muitos pedidos respondidos pelo Senhor. Cria esse hábito de escrever o seu pedido e do lado você escrever a tua resposta, porque o céu vai te responder. Deus vai liberar sobre a tua vida a bênção que você está buscando, que você precisa. E guarde isso, Deus não vai te dar bênção para massagear o teu ego. Deus pode até te agradar como filho, mas a bênção que Deus vai te dar é a bênção que vai glorificar o seu nome. Então aprenda, qualquer coisa que Deus te der, qualquer coisa que você receber, glorifica o nome santo do Senhor, porque você vai ver
outras guerras sendo ganhas e outras bênçãos vindo no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Reúna todos para lutar. No versículo 4, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Você está habituado a buscar a ajuda do Senhor? Eu vou te confessar, eu busco ajuda nas pequenas e nas grandes coisas. Porque para Deus não existe bênção pequena e bênção grande. Quando o céu responde, quando o céu entrega, pode ter certeza absoluta que foi porque você pediu ajuda do Senhor. Preste atenção, amanhã nós vamos começar uma semana de trabalho. Hoje é o primeiro dia da semana, mas amanhã você começa o seu dia de trabalho. Comece pedindo ajuda ao Senhor. Peça direção ao Senhor. Peça que Ele cuide de cada detalhe. Peça que Ele vá à frente. Peça que Ele te abençoe. Peça que Ele te dê lucidez, clareza, objetividade, para que você possa mudar a tua vida. Você já parou para pensar que você vive a mesma toada? É a mesma coisa todo dia. E você vive uma vida sem graça. Nem os teus problemas, dificuldades e lutas motivam você a mudar a tua rotina. Então é tudo sempre do mesmo jeito, tal e qual. Mas preste atenção, Deus quer vir com novidade na tua vida. Deus quer vir com novidade na tua vida. E você vai mudar as suas declarações. Não serão mais de derrota, de fracasso, de frustração, decepção, desilusão, de perdas, prejuízos, danos, fracassos. Deus vai mudar a tua história se você decidir a buscar a ajuda do Senhor. 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Seja um líder de Deus, onde você tem representatividade. Talvez quem está trabalhando com você não seja de oração e jejum. Você vai dizer para eles: eu vou orar sobre isso, e Deus vai responder. Aqueles que são de Deus, você vai dizer: nós vamos orar e jejuar juntos por esta causa, buscar a ajuda do Senhor, e Ele vai nos atender, em nome de Jesus. Se prepare para vencer as guerras através da oração e jejum. Sua conquista acontece todos os dias, quando você busca a Deus com as suas orações e jejum. Por isso que a oração tem que ser algo diário na nossa vida, não é algo que acontece uma vez por dia. Você precisa estar ligado com Deus. Você precisa entender que a oração representa ser completamente dependente de Deus. E você precisa jejuar pelo menos uma vez por semana. E começa a aumentar ou subir o nível do seu jejum. De jejuar mesmo. De ter lá 12 horas de jejum. De ter lá 24 horas de jejum. Se você tem alguma enfermidade ou toma medicamento, pergunta para o seu médico como é que você poderia fazer o seu jejum. Neste caso não precisa ser um jejum total, mas pode ser um jejum parcial. Neste caso é compreensível, mas nós temos pessoas saudáveis fazendo um jejum que não tem uma proporção de mudança para impactar a sua realidade. Nós podemos fazer um jejum com mais intensidade, com mais busca, com mais entrega, para vermos o poder de Deus se manifestando. Então note, no versículo 6, Josafá orou: Senhor, Deus
dos nossos antepassados. Não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome. Se alguma desgraça nos atingir, seja castigo de espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó Deus, não irás julgá-los, pois não teremos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos até o de colo, estão ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Zeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Jeosafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eu vou repetir: não tenham medo. Lembram lá atrás, Jeosafá estava aterrorizado, tremendo, com medo, e ele diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Tira os olhos da guerra, tira os olhos dos soldados, tira os olhos das armas e coloca os olhos em Jesus. Pois a batalha não é de vocês. Olha para quem está do seu lado, diga: essa batalha não é tua, é do Senhor. Diga: Ele vai à frente, confia. Agora olha a estratégia de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Zeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Diga aí: você não precisará lutar nesta batalha, mas terá que orar e jejuar. Diga: terá que cantar, terá que louvar e adorar. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições. Presta atenção, você não vai lutar, mas tem que tomar a sua posição. Qual é a tua posição? Como sacerdote do lar. Eu conheço homens que não entenderam até hoje que são homens de Deus. Mas você não pode ser homem de Deus só no nome. Você tem que ser homem de Deus de verdade. Você tem que ser o sacerdote do seu lar. Você precisa pagar o preço da oração, do jejum, da entrega, da busca, para que a bênção de Deus repouse sobre a sua linhagem, sobre a sua descendência, sobre a sua sucessão. Você, como homem de Deus, precisa entender o propósito de Deus. Tome a sua posição. E a mulher
A mulher intercessora, ela cobre o homem com a sua oração, ela cobre a família com a sua oração. É a tua posição, mulher. Por que é que você parou de interceder? Pastor, desanimei. Pastor, eu não quero mais orar pelo meu marido. Pastor, cansei de orar pelos meus filhos. Eles não querem saber de Deus, eles não querem saber de ir para a igreja, eles não querem saber de nada. Eles só querem ir para o mundo. Conservem as suas posições, permaneçam firmes, é o que diz o texto. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Aleluia. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Mais uma vez, não tenham medo nem desanimem. Olha só o que está sendo profetizado para Jeosafá e para Judá. Não tenham medo e nem desanimem. Agora, não é para ficar em casa, não é para fugir. Saiam para enfrentá-los de manhã. Preste atenção. Você vai precisar trabalhar. Você vai precisar meter as caras. Você vai precisar fazer essa reunião. Você vai precisar conversar com este cliente. Você vai precisar sentar com pessoas para ter uma conversa difícil. Mas diz a palavra: saiam para enfrentá-los. Saiam para enfrentá-los. O Senhor é com você. Obedeça. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aleluia! O Senhor estará com vocês. Eles oraram e jejuaram, porque era uma prática de fé de Jeosafá e de Judá. Imagina só, se eles não tivessem essa prática. Jeosafá fugia, Jeosafá se escondia. O povo não saberia o que fazer, mas eles tinham a prática de buscar a Deus. Eu estou falando com uma igreja que perdeu a prática da oração e do jejum. A oração não pode ser essa oração sem graça, automática, sem vida que nós fazemos. Eu estou falando de você entrar na presença deste Deus e sentir o céu baixando, sentir o Espírito Santo presente ali, testificando a presença de Deus naquele momento de oração e de busca. Você precisa voltar às práticas antigas, em nome de Jesus. Eles oraram e jejuaram porque era uma prática de fé de Josafá e de Judá. Não ore e jejue apenas para guerrear, jejue e ore também para agradecer. Aqui eu gostaria de dar uma revelação de jejum a vocês. A igreja não tem este hábito. Ontem eu orei por uma irmã que comprou um carro novo, ou melhor, antes de ontem. Fui lá abençoar o carro dela. Na verdade, abençoá-la. Fui lá ungir o carro, cumprir com aquele rito, com aquele protocolo de gratidão que nós temos a Deus. Mas preste atenção, a gente ora para pedir, a gente é bom para pedir, mas a gente é péssimo para agradecer. Deixa eu te falar, Deus te deu o carro, faz um jejum de agradecimento a Deus porque Ele te deu o carro. Ele te deu a casa, faz um jejum de agradecimento a Deus porque Ele te deu a casa. Ele te abençoou com uma promoção no trabalho, faça um jejum para agradecer a Deus pela promoção. Ele te curou, começa a jejuar como gratidão porque Ele te curou, porque Ele te sarou, porque Ele te libertou, porque Ele te achou. A gente não tem esse hábito de orar e jejuar para agradecer por algo que a gente recebeu. Este jejum que eu estou falando para vocês são poderosíssimos. Lembra que eu falei a respeito do jejum lá atrás? É para quebrantar, se humilhar, para você se entregar de verdade. O jejum não é só passar fome e deixar de comer alguma coisa.
é para você se trancar, ter ali um momento de solitude. Você pode colocar um louvor ali, uma adoração ali. Você pode estar ali, sabe, invocando a presença de Deus, se desligando do mundo aqui fora, e entender que vai haver uma hora que aquele lugar vai ser visitado, e que você virá as lágrimas, não por conta do medo, da insegurança, daquilo que está por vir, mas por conta da doce presença do Espírito Santo. Preste atenção. O jejum, ele nos desarma. O jejum, ele nos desconstrói. O jejum nos inutiliza. O jejum, ele nos quebranta. O jejum, ele nos quebra. E nós precisamos compreender que o jejum não deve ser feito somente para troca, barganha, comércio. Não. Quando você jejua, você está se fortalecendo espiritualmente para você combater guerras, combates, lutas, conflitos. Você se fortalece no teu espírito. Não é, eu estou passando fome, então Deus vai olhar do céu para mim e vai dizer, tadinho, ficou 3 horas sem comer, 6 horas sem comer, 12 horas sem comer, 24 horas sem comer, eu vou atender o pedido dele. Não. Esse jejum não comove a Deus. O jejum que toca o coração de Deus é aquele que você entende. É um período de louvor, de adoração, de busca, de entrega, de sacrifício, onde eu me quebranto, me esmiuço, despedaço, me torno em pó, para receber a presença de Deus na minha vida. Amados, seremos uma igreja muito mais forte, muito mais pungente, muito mais vitoriosa, se nós entendermos tudo isso, através dessa ótica, em nome de Jesus. Então comece a orar e jejuar para agradecer. Quer ver? Alguém aqui já orou e jejuou para agradecer? Oração atrelada ao jejum. Eu fiz um jejum para agradecer a Deus pela minha bênção. Levanta a mão só para eu ver. Jejum de verdade, para agradecer. Não chega a meia dúzia. Compreende? Que isso tem que ser uma prática na nossa vida. Mas estou falando de, sabe, se eu me empenhei até conseguir, agora que eu consegui, eu quero ser muito mais grato ao Senhor, em nome de Jesus. Então aquele jejum que era algo assim que você tinha que viver por fé, esperando Deus fazer, agora que você recebeu, é de um coração descansado, agradecido e abençoado na presença de Deus. Amém? Dia desses, eu tive uma grande vitória, e não foi uma pequena vitória, sobre renovarmos o aluguel da nossa igreja. Foram 2 meses e pouco de oração e jejum, mas depois vem o jejum e a oração do agradecimento, porque Ele responde. Então preste atenção, às vezes nós não temos compromisso nenhum com Deus, gente. Você não é íntimo de Deus. Eu já falei isso para vocês. Quantos aqui conhecem Neymar? Levanta a mão aí. Levanta a mão, pode levantar. Conhece Neymar? Pela TV, não é? Pelo rádio, pelos jornais. Levanta a mão aí. Todos nós conhecemos Neymar. Nós sabemos quem é Neymar. Amém? Agora a pergunta é o seguinte: Neymar te conhece? Você aperta lá a campainha do condomínio do Neymar e diz assim: viu, eu quero tomar um banho de piscina com você e comer uma fatia de bolo e tomar uma xícara de chá. Ele vai mandar o segurança te prender, a não ser que seja o nosso pastorzão Neymar. Vocês entenderam? Então, nós conhecemos Neymar, mas Neymar não nos conhece. Então, preste atenção. Você conhece a Deus, mas Deus não te conhece. Por quê? A gente se atreve de fazer certas orações, mas nós não temos intimidade com Deus. Nem convertidos de verdade a pessoa é. Por isso que eu falei na hora da oferta, que aquilo cria autoridade espiritual para que Deus nos abençoe. Porque você está interessado em abençoar o reino de Deus.
Quando você perde até mesmo o desejo de abençoar o reino de Deus e deixa de dizimar, de ofertar e de semear, você vai perder o favor. Ah, eu não acredito assim. Faz o teste. Quando a água seca, quando a torneira fecha, aí você vai se lembrar. Então, em nome de Jesus, nós temos que pensar, eu preciso ser íntimo de Deus, então eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso ter amizade com Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Por isso que tem gente que ora e fala, mas pastor, eu orei e Deus não me ouviu. Eu sei que Deus queria te ouvir, eu sei que Deus queria te atender, mas se Ele faz é pela misericórdia, clemência, compaixão e piedade. Se Ele faz é pelo amor dEle. Se Ele faz é pela graça. Porque se for por nós, uma igreja que não ora, que não jejua, que não busca, que não se entrega, que não se quebranta, que não louva, que não adora, que não dizima, que não oferta, que não semeia, que não evangeliza, que não serve, aí a gente está aqui como religioso. Ah, pastor, não acredito, é tudo pela graça. Mantém a sua posição, lembra? Vai para a guerra, faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. 18, Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, depois da resposta de Deus. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Aleluia. Adoraram pelo que Deus é. Pode ser aqui que eles adoraram, amém? Eles adoraram. Então adoraram a Deus pelo que Ele é. Mas depois diz que eles louvaram, e a gente louva pelo que Deus faz, mas Deus não tinha feito ainda. Ele só tinha uma promessa. Eu te digo uma coisa, hoje aqui, você tem a promessa, e você não precisa de mais nada, porque Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. A promessa vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Estavam gerando com adoração e louvor, estavam gerando no reino espiritual o sobrenatural de Deus. Então diga assim comigo, a minha oração, jejum, louvor e adoração gera no reino espiritual o sobrenatural de Deus. Agora, 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas e prosperareis. Na minha tradução diz: tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Deixa eu ver como é que está a tradução aqui. Aleluia. Diga comigo, ou diga para o teu irmão aí, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e você será sustentado. Tenha fé nos profetas do Senhor, e terão vitória. Aqui está profetas do Senhor. Tem profetas que não são profetas do Senhor não, são profetas do caos. A estratégia espiritual de Josafá, que Josafá sentiu, movido pelo Espírito Santo no seu coração, foi colocar o povo para cantar, agradecendo pela vitória, sem mesmo ter lutado antes. Olha só, 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, depois o seu amor dura para sempre. Você já viu alguém ganhando guerra assim? Eu quero que os músicos vão à frente, o grupo de louvor vai à frente, aí vocês vão louvar, vocês vão adorar a Deus.
eles ganharam a guerra? Orando, jejuando, louvando e adorando. O milagre começou a acontecer quando começaram a louvar a Deus. Então, adoração fala do que Deus é e louvor daquilo que Deus fez. Mas Deus aqui não tinha feito ainda, mas pela fé eles criam que aquilo que Deus tinha falado se cumpriria. Saia desse culto hoje, renovado na tua fé, crendo que em nome de Jesus, não existe mais impossível para você. A palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. A palavra diz que tudo é possível ao Senhor. Muda a tua mentalidade. Romanos 12:2. Muda a tua forma de pensar, de sentir, de falar. Começa a pensar como vitorioso, a sentir como vitorioso. Começa a abrir a boca e declarar a vitória antes dela ter acontecido. Chame as coisas que não são como se já fossem, em nome de Jesus. Quando começaram a cantar e entoar louvores, olha só, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando você começa a louvar e adorar, o que vai acontecer? Os teus inimigos serão confundidos. Os seus inimigos vão tropeçar. E olha só o que foi que aconteceu aqui. Eles começaram a ser destruídos. Sabe o que significa? O inferno entra em colapso quando nós começamos a orar, jejuar, louvar e adorar. 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Ou seja, agora eles ficariam com o despojo, que é a recompensa da guerra. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e todos objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, era muita coisa, mas havia mais do que eles eram capazes de carregar. Olha, sabe o que isso significa? Deus vai tirar do ímpio para entregar para você, que é de Deus. Você vai ganhar grandes guerras, batalhas, lutas, conflitos. Louvaram antes, durante e depois. Dá para entender isso? Eles louvaram antes, durante e depois. O que você vai fazer? Quer ganhar as guerras? Vai louvar antes, durante e depois. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje aquele lugar é conhecido como Vale do Louvor. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Feche os olhos. Diga: Deus, me mostra o que os meus olhos carnais, os meus olhos físicos não podem enxergar. Eu quero ir além daquilo que eu acredito. Eu quero ver o cumprimento da tua palavra na minha vida. Eu quero ver o teu milagre acontecendo. E a partir de hoje eu me comprometo a orar e jejuar mais. A partir de hoje eu me comprometo a te louvar e adorar mais. Porque eu sei, Senhor, que o segredo da vitória e da conquista é a tua presença na minha vida, em nome de Jesus. Agora eu quero que você ore e fale com Deus. Você conhece as tuas guerras, as tuas batalhas, os teus conflitos. O Senhor vai te capacitar. Começa a buscar a Deus, começa a orar e falar com Deus. Começa a falar com Deus, começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Fala com Deus, Ele te ouve. Aleluia!
que crê no seu milagre, juntos, cadenciados, numa só fé, comigo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Aí. Aí, juntos, ora, fala com Deus e creia no teu milagre. Aleluia. Ora, fala com Deus e creia. O nosso general, O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. a igreja. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum Inimigo nos. Nenhum inimigo nos. Nenhum inimigo Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós recebemos de uma porção do Espírito, da revelação do Teu Espírito. Nós vamos para casa para uma semana de vitória, de grandes conquistas. E o Teu nome vai ser glorificado. A Ti todo louvor, toda honra e glória, hoje e todo sempre. Em nome de Jesus. Nenhum inimigo nos resistirá. Olha aí. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: nenhum inimigo te resistirá. Dê a mão aí, fecha o corredor agora. Vai lá, Pietra, coragem, minha filha. Levante a mão. Nenhum, vocês, inimigo tirar. Só a igreja, quero ouvir. Nenhum. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã. Pode ir para casa abençoados.